Boa tarde, caríssimos. Vamos preparando para a intervenção. Portanto, convido todos a sentarem. Estejam à vontade. Todas as cadeiras, escolham à vontade. Estamos a fazer um compasso de espera para conseguir instalar as apresentações, por isso ainda não comecei os trabalhos. Está com calor, Sr. Deputado. Se calhar podíamos abrir ali um bocadinho a janela, não? Então, muito boa tarde a todos. Vamos começar os trabalhos o mais rápido possível. Agradeço a presença de todos, senhores deputados, senhores investigadores, equipas. Agradecemos profundamente a atenção de corresponderem ao nosso desafio. Este grupo de trabalho procura esclarecer para, no final, fazermos um relatório. Obrigada. Para fazermos um relatório sobre e fazermos as nossas conclusões sobre a recuperação de aprendizagens e, portanto, esperemos que em setembro do próximo ano consigamos ter algumas conclusões sobre esta questão da recuperação de aprendizagens. É neste sentido e neste contexto que convidamos estes senhores investigadores e as duas equipas para nos trazer, enfim, todas as pesquisas e trabalhos que têm desenvolvido neste âmbito. A primeira equipa que será ouvida será a equipa que realizou o estudo Saúde Psicológica e Bem-Estar Observatório Escolar. A segunda equipa será então a das aprendizagens perdidas devido à pandemia, uma proposta de recuperação. Ambas as equipas, cada uma das equipas terá 10 minutos para, enfim, de intervenção inicial, colocando e apresentando os conteúdos que aqui trazem. Depois, cada um dos grupos parlamentares terá 5 minutos para realizar questões a cada um dos senhores e das senhoras investigadoras. E, por fim, cada equipa voltará novamente a ter 10 minutos, cada uma,
para esclarecer e responder às questões colocadas. Muito bem? Certo? Então vamos começar os nossos trabalhos. E começamos por ouvir a equipa, apresento aos senhores deputados a equipa responsável pelo estudo de saúde psicológica e bem-estar, a professora Margarida Gaspar de Matos, a professora Cátia Branquinho e o senhor diretor-geral das Estatísticas da Educação, Dr. Nuno Rodrigues. Então, Vossas Excelências terão a palavra durante os próximos 10 minutos, por favor. Penso que dá, não têm o comando? Têm o comando. Bem, então, boa tarde a todos. Eu vou ser muito breve e depois, se tiver alguma questão, fica para depois, porque 10 minutos não dá para muito. Portanto, esta é a equipa que acabou por ser apresentada, eu e os meus colegas aqui ao lado e mais outras pessoas que não estão aqui. E, portanto, o objetivo, na sequência do plano de recuperação das aprendizagens, eu e uma colega psicóloga também concluímos que os miúdos não estavam bem do ponto de vista da saúde psicológica e que a recuperação das aprendizagens tinha que ser feita num contexto de saúde. Pronto. Então propusemos este estudo para tentar estabelecer a linha de base da saúde psicológica das crianças e dos adolescentes. Depois, enfim, quisemos também envolver os docentes, também queríamos o resto da escola, mas não havia logística, para elaborar recomendações. Pronto, isto é o timeline que também não tem interesse, nós começámos aqui em dezembro e vamos fazendo coisas, o estudo e por aí fora, até dezembro, portanto está previsto no fim deste ano apresentarmos mais um relatório. Do ponto de vista dos alunos, portanto, a amostra foi aleatória, foi estratificada por NUT 3, portanto, isto do ponto de vista metodológico e científico. Tivemos cerca de 8.000 respostas dos alunos, dos 5 aos 18 anos, portanto, com toda a escolaridade, cerca de metade do sexo feminino, distribuídos por todos os níveis de ensino e pelas regiões do país. Portanto, eu tenho aqui a NUT 2, porque a NUT 3 seria muito complicado estar aqui a explicar. Depois, os docentes, a amostra dos docentes não é uma amostra de conveniência, portanto, quando os agrupamentos eram sorteados, nós dizíamos, se quiser, o professor pode responder. Ficámos muito contentes porque temos quase 1.500 docentes que responderam, então 81,8% do género feminino, como deviam calcular, não é? E com um tempo médio de serviço de 26 anos, entre 0 e 47 anos. Também temos 4 tipos de questionários, um para o pré-escolar e pós-escolar preenchido por professores, um para o segundo ciclo, outro para o terceiro ciclo, que é igual ao do segundo ciclo, mais outras questões, e o dos docentes, que basicamente repete os do terceiro ciclo, mais questões específicas para os docentes. Não vou aqui estar a discriminar porque não... Portanto, a comunicação social, portanto, este estudo foi lançado em maio do ano passado, a comunicação social fez uma cobertura razoável e razoavelmente precisa, portanto, ficámos satisfeitos com isto e vou-vos dar alguns resultados. Pronto, o que é mais flagrante para nós conversarmos aqui é com a idade, os indicadores de saúde perdem-se. Portanto, os miúdos entram melhores na pré do que estão, por exemplo, neste caso, pré-escolar e primeiro ciclo, do que saem no 4º ano de escolaridade. E, portanto, quanto mais competentes, quanto mais dificuldades, menos competências sociais, o que também quer dizer que as coisas dão certo uma com a outra. Vejam aqui, eu pus aqui esta setinha para ser mais fácil para os senhores verem, entre a pré e o 4º ano de escolaridade, tudo o que é problemas aumenta. E há aqui um efeito muito interessante no segundo ano de escolaridade, que é um biquinho, o que quer dizer que os miúdos do segundo ano de escolaridade estão especialmente afetados. Estes estudos tipo transversais, como os meus colegas sabem perfeitamente, não nos permitem dar causalidades, mas a verdade é que há a coincidência destes miúdos do segundo ano serem os que entraram para a escola no ano da pandemia, do confinamento. Eu não posso dar causas, mas há esta coincidência, digamos assim. Pronto, depois a diferença entre meninos e meninas, portanto, no que diz respeito ao pré-escolar e primeiro ciclo, como são os professores a fazer a avaliação, os professores estão mais atentos aos problemas de comportamento, não é? E, portanto, os problemas de comportamento penalizam mais os rapazes. E, portanto, os rapazes aparecem com indicadores agravados no pré-escolar e no primeiro ciclo. E pronto, e agora passando para o básico, e foi a manchete que apareceu, cerca de 1/3 a 1/4 dos alunos refere sentir várias vezes tristeza, nervosismo, irritação, e portanto são aquele tal terço dos jovens que estavam afetados, portanto isto enfim, é um cômputo global de escalas. Na percepção da qualidade de vida, 71% acham que se sentem bem, portanto é para ver que se 30% é muito mal a sentir-se mal, também quer dizer que 70% se sentem bem, portanto nós não podemos
podemos descurar os 30%, mas temos que pensar que a maioria realmente continua, enfim, a aguentar-se e a fazer a sua vida. Portanto, e cerca de metade dos alunos estão mais preocupados, estão tensos quando estudam para um teste e têm dificuldades para fazer amigos. Depois, também eles referem que a vida ficou pior ou muito pior depois da pandemia no contexto da escola e dos amigos, não tanto no contexto da família e no contexto da maneira como eles se sentem em relação a eles próprios. Estão a ver outra vez este efeitozinho, não é? Em que tanto a qualidade de vida da OMS como a questão dos sintomas de mal-estar psicológico pronto, do 5º ano de escolaridade para o 12º é de pior, vão piorando, não muito, mas regularmente, e tem aqui um efeitozinho especial também no 8º ano. Portanto, o 8º ano escangalha esta linearidade de piorar. E também não se pode ter causas, não é? Mas este 8º ano foram os jovens que mudaram de ciclo na altura da pandemia. Claro que o 8º ano, os senhores que estão próximos da educação sabem que é aquele ano crítico, não é? Toda a gente sabe isso, que é aquele ano... Agora juntou-se o ano crítico com o facto de serem os jovens que mudaram de ciclo na altura da pandemia. Portanto, isto é muito claro aqui. E aqui, olha, estão a ver, portanto, outra vez isto é uma... São escalas, usámos as escalas da Academia do Conhecimento da Gulbenkian, e estão tudo a descer, tudo a descer, tudo a descer, e iam ficar contentes porque há uma coisa que vai a subir, mas sabem o que é a ansiedade pós-testes. Portanto, basicamente, é um agravamento do problema. Ali o bullying desce com a idade, não é? Recicla-se para outras coisas, e o bullying está muito baixinho, mas já estamos a ver porquê, porque estavam todos em casa, e, portanto, realmente o bullying que agora está outra vez a aparecer um bocadinho, houve ali uns anos que acalmou. Pronto, diferenças entre meninos e meninas, aqui que já são eles a falar de si, não é? As meninas claramente mais agravadas na satisfação com a vida, qualidade de vida, sintomas de mal-estar psicológico, e também os rapazes mais otimistas, mais seguros de si, exceto no bullying, portanto que apesar do bullying estar mais baixo, os rapazes envolvem-se mais, e as meninas, todas as coisas positivas têm a ver com a relação com a escola. Portanto, há uma relação privilegiada das meninas com a escola e todas as coisas que elas reportam como mais positivo têm a ver com a relação com os professores, com a relação com a matéria e não propriamente com a saúde psicológica. Portanto, elas conseguem virar-se do ponto de vista da saúde psicológica para conseguir responder às questões da aprendizagem. Pronto, e tem aqui também outra vez a setinha, isto é, nos mais velhos fizemos 2 instrumentos mais não é clínicos, mas mais psicopatológicos, que é o DASS, que mede o stress, a ansiedade e a depressão, e o outro que tem a ver com o desenvolvimento positivo, e a mesma coisa, as coisas vão piorando, e o efeito mais negativo no 8º ano. Portanto, este 2º e este 8º, mas ali é evidente, não é? Sai ali fora, a questão era linear e aquilo não... Pronto, e então aqui a mesma coisa com a competência, confiança e conexão, que tem a ver com um instrumento de desenvolvimento positivo de um estudo mundial que nós integramos, liderado pela Universidade de Bergen, a mesma coisa, portanto, e também vão ver que é mais pequenino, mas o 8º ano a distinguir-se pela negativa. Portanto, quando comparamos rapazes com raparigas, no que diz respeito aos sintomas psicopatológicos, stress, ansiedade e depressão, mais meninas. Quando diz respeito à competência, à confiança e à conexão, mais rapazes. E, portanto, isto é um padrão. Enfim, ainda ontem, falando com os senhores inspectores, eles punham a questão, será que o facto das professoras serem maioritariamente mulheres pode influenciar esta relação das professoras mulheres com os homens que são alunos? Pronto, é uma coisa interessante para falarmos... Pronto, depois com os docentes só um bocadinho, portanto, os docentes, foi aquela manchete que apareceu, metade dos docentes com sintomas de mal-estar psicológico, é metade e mais metade, 50%, por aí fora. Aqui estes 20% têm a ver com uma tristeza tão grande que não se aguenta, é quase ideação suicida e, portanto, passou de 50% para 20%. Mas, realmente... Reparem isto, se estes 50% têm problemas psicológicos, quer dizer que há 50% que não têm. Portanto, nós podemos também ver isto dos dois lados. Portanto, não é uma catástrofe, é um problema a chamar a nossa atenção e a apelar para medidas urgentes. Pronto, depois aqui eles também referem que a pandemia piorou as coisas, eu não vou estar a perder tempo com isto. Agora, aqui sim, portanto, o género feminino mais fragilizado, como são quase todas mulheres, é mau, não é? E com a idade e com o tempo de serviço as coisas pioram e como têm todos muita idade e muito tempo de serviço, as coisas não estão bem. E a outra coisa é que a percepção da satisfação com a vida e da qualidade de vida não varia com um padrão fixo com a questão das regiões, mas varia com a percepção da qualidade
responsabilidade da liderança e do empreendedorismo do diretor da escola e do ambiente da escola. E isto é uma coisa que é mutável e é uma coisa que nós podemos dar uma indicação concreta para uma intervenção na escola toda, e eu vou só aqui despachar-me recomendações. Portanto, nós fizemos recomendação de um debate nas escolas, do mapeamento das boas práticas, da sensibilização das direções para isto, e formação de professores emparelhados com os diretores e com os psicólogos da escola. Isto já foi feito. Pronto. E há aqui isto que nós vamos pensar fazer até 2024, que é ir mais longe nestas coisas, aqui com o pelouro do Sr. Diretor-Geral, e pensarmos criar um observatório de saúde psicológica e bem-estar para monitorizar tudo isto, e que o próximo estudo poderá ser feito em 2024. Pronto, eu, como disse, eu tenho um chip de... Não, eu tenho um circuito integrado que é para me calar a tempo, e pronto, é isso. Muito boa gestão do tempo. Muito obrigada também pela apresentação. Se não virem inconveniente, portanto, a ideia depois será distribuir esta apresentação pelos senhores deputados, pelos senhores grupos parlamentares, está bem? Então, passamos para os 10 minutos da equipa responsável pelo estudo das aprendizagens perdidas devido à pandemia e pela proposta de recuperação que foi feita pela equipa constituída pela professora doutora, portanto, se me permite, pela Susana Peralta, pela Ana Balcão Reis e pelo Pedro Freitas, se me permitem esta informalidade no tratamento. Sim, então... ótimo, muito bem. Então, por favor. Boa tarde, desde já, obrigado, Sr. Presidente, e boa tarde a todos os senhores deputados e senhoras deputadas. Acrescentar que neste estudo que nós já fizemos há cerca de um ano sobre uma proposta de recuperação de aprendizagens, fazem também parte o Miguel Herdade e o Bruno Carvalho, que não estão cá hoje, e agradecer o convite para debatermos um tema tão importante e talvez tão ausente do debate público. Nós, quando apresentámos há um ano a nossa proposta de recuperação de aprendizagens, foi precisamente para tentar recuperar dos impactos da pandemia que nós sabíamos que tinham sido severos. E passado já um ano de ano letivo em que não houve interrupção letiva, ou não houve interrupção das atividades presenciais em aula, melhor dizendo, devemos perguntar qual é que é a situação atual e qual é que é o retrato que nós temos hoje sobre a situação do país. E os melhores dados, os dados que existem disponíveis, melhor dizendo, são os dados do IAV, feitos pelas provas ou dados pelas provas de aflição. Houve provas de aflição em 2021, que nós chegámos a olhar, porque de facto era a única informação que nós tínhamos depois daquele período tão prolongado de encerramento, e que foi uma amostra na altura feita a cerca de 30 mil alunos. E agora, em 2022, voltaram a haver provas de aflição de maior escala, abrangendo a maioria dos alunos no 2º, 5º e 8º anos. E o que nós vamos começar por discutir é os resultados destas provas de aflição. E para contextualizar, estas provas de aflição não têm exatamente uma nota, têm uma escala qualitativa de 4 níveis. Os alunos são classificados em diferentes competências, como conseguiram mas, revelaram dificuldade, ou não conseguiram ou não responderam. E os primeiros gráficos que nós trazemos aqui hoje é a soma dos alunos que estão naquelas duas primeiras categorias, ou seja, de conseguiram ou conseguiram mas. E nós trouxemos isto para as várias provas. Temos aqui do 2º ano de matemática, e o que é claramente aqui evidente, isto são 3 domínios. E o que é muito patente é que nós temos uma queda dos resultados de 2019 para 2021, mas depois de 2021 para 2022 temos um salto. E temos um salto de tal forma grande que em 2 dos 3 domínios nós já estamos melhor do que antes da pandemia. Portanto, não só aparentemente eliminámos o efeito da pandemia, como até já estamos a crescer para além disso. Em português isso também é visível, ou seja, resultados alinhados ou ligeiramente acima com o antes da pandemia. Quando nós olhamos para os exames, ou para as provas de aflição de 5º ano de matemática, também nos diferentes domínios, em 3 dos 4 domínios, resultados melhores em 2022 do que tínhamos em 2019. Ou seja, depois de 2 anos em que houve escolas fechadas durante períodos prolongados, os alunos, nestas provas de aflição, parecem que já tiveram melhores resultados do que antes de toda a crise pandémica pela qual passámos, e o mesmo padrão de resultados nós observamos no 8º ano, no caso de português, em que em 3 dos 4 domínios analisados nós também notamos resultados, ou as provas de aflição afirmam que há resultados melhores do que aqueles que haviam antes da pandemia. E estes resultados, quando nós vimos estes resultados, e nós que temos estado a trabalhar intensamente sobre este assunto, causam-nos alguma estranheza. Porque
Este resultado é um pouco contraditório com aquilo que nós sabemos do período prolongado de encerramento das escolas em Portugal. Portugal teve um período prolongadíssimo de encerramento de escolas, que do primeiro ao nono ano foi acima do período médio de encerramento da OCDE. Portanto, como é que estes resultados acabam por confluir com uma aparente melhoria das aprendizagens? Sobretudo quando estes resultados parecem estar em contradição com aquilo que é a evidência internacional que nós temos. O Banco Mundial tem-se dedicado muito a este tema, porque isto é, de facto, uma crise de aprendizagens que nós temos, não só nas economias mais desenvolvidas, mas então nos países pobres. Estamos a falar de crianças que desapareceram da escola totalmente. E neste estudo, em que são analisados 19 países, recorrendo a 36 estudos, em 16 dos 19 países há perdas de aprendizagem. E estamos a falar de perdas de aprendizagens em países com sistemas de educação robustos, como a Suíça, a Holanda, a Bélgica ou a Inglaterra. E de tal forma existe esta perda de aprendizagens para este conjunto de países que o Banco Mundial, neste relatório, afirma que poderemos estar a falar de uma perda entre 1/3 e metade de um ano letivo total de aprendizagens que foi perdido. De enfatizar que Portugal não está excluído neste estudo do Banco Mundial, porque o Banco Mundial não considera que as provas portuguesas sejam comparáveis, ou seja, o Banco Mundial não inclui o estudo porque não existe uma métrica antes da pandemia e depois da pandemia que seja comparável e que nos permita fazer claramente um antes e depois. Olhando para esta evidência internacional, nós trouxemos aqui alguns resultados recentes para vários sistemas de ensino. Temos para casos de alunos de 10 e 11 anos no Reino Unido, em que a percentagem de alunos que atingiu um patamar mínimo de proficiência numa série de domínios que ali temos, leitura, escrita, matemática, temos ali uma queda pronunciada da percentagem de alunos que conseguem atingir este nível mínimo. Depois, também para a Inglaterra, estes mesmos dados mostram-nos uma tendência que é muito transversal a todos estes estudos, que é não só o nível médio de aprendizagens caiu, como caiu mais para os alunos em situação mais frágil. Portanto, temos não só uma queda de aprendizagens, como temos uma queda de aprendizagens que constrói desigualdade. E aqui este é um gráfico destas mesmas provas comparáveis ao longo do tempo para a Inglaterra, em que vimos que pela primeira vez desde 2011 há uma subida da desigualdade que nos faz regredir, ou faz, no caso inglês, regredir 10 anos a queda da desigualdade entre os alunos mais favorecidos e mesmo desfavorecidos nos seus resultados. E estes resultados são também semelhantes se nós olharmos para dados dos Estados Unidos. E, precisamente, para os Estados Unidos têm uma tradição muito longa de ter testes comparáveis ao longo do tempo. Ou seja, têm séries muito longas, desde os anos 70, que nos permitem, em séries temporais longas, perceber a evolução do sistema de ensino. E aquele gráfico é muito claro, estamos a falar de provas de leitura e de matemática para alunos de 9 anos, em que claramente temos ali aquele ponto com aquela queda totalmente visível e aquele último ponto é 2022, que mostra uma total quebra de série em relação à evolução que nós tínhamos anteriormente. Portanto, quando nós olhamos para esta realidade, a nossa pergunta é um bocadinho o que é que explica a situação portuguesa totalmente contraditória à evidência internacional. Ou seja, o que é que explica esta aparente excepcionalidade portuguesa? E há uma primeira questão que nós achamos que se relaciona com a própria estrutura das provas de aferição. As provas de aferição, por questões até legais, ou seja, que vão para além do IAV, são difíceis de comparar porque o sistema português não tem aquilo que se chama de questões de ancoragem. Ou seja, nós não temos questões que saem de um banco de questões que se vão repetindo todos os anos e que nos permitem ancorar as provas de aferição a um determinado nível de dificuldade. E isto não é um exclusivo das provas de aferição, isto também acontece para os exames nacionais. As provas externas portuguesas têm este problema que eu acho que era bom também se discutir, que é como é que nós conseguimos aumentar a sua comparabilidade ao longo do tempo, por forma a termos uma informação mais rica, para que num cenário destes consigamos perceber o estado em que estavam os nossos alunos antes da pandemia e depois da pandemia. Depois há uma segunda questão que se relaciona com a própria avaliação das provas de aferição. É obviamente benéfico que o aluno não tenha só uma nota, mas que tenha uma informação acerca do seu desempenho em diferentes domínios, porque o português tem diferentes domínios, porque a matemática tem diferentes domínios, porque os alunos podem estar melhor numa dimensão e pior noutra. Mas a avaliação nestes domínios, de forma qualitativa, deve ser sempre complementada com uma avaliação quantitativa. As escalas quantitativas e quantitativas não se excluem, complementam-se. E nós achamos, aliás, que era muito importante ter estas escalas quantitativas porque permitia-nos ter uma escala mais contínua, de 0 a 100 ou de 0 a 200, como nós temos nas provas e nos exames, e permitia-nos perceber de forma mais
fina, mais detalhada, as variações de resultados dos alunos do que nestas grandes escalas, que depois é difícil compreender o que está lá dentro de cada uma destas escalas. Por fim, já como aconteceu o ano passado, o IAF divulgou o ano passado com as provas de aferição de 2021 uma desagregação dos resultados pelo nível socioeconómico dos alunos. Neste primeiro relatório essa desagregação ainda não existe, mas é de facto muito importante esta desagregação existir para percebermos quais são os alunos que foram mais afetados, a que alunos temos que chegar, a que alunos temos que reforçar o investimento deste plano de recuperação de aprendizagens. E é exatamente aqui onde vamos chegar ao plano de recuperação de aprendizagens, 21-23 Escola Mais, que na sua versão original tinha um pacote de 900 milhões de euros, sendo que 670 milhões eram para infraestruturas, onde se incluíam computadores, etc. Previa a contratação de mais 3 mil funcionários, incluindo professores tutores, psicólogos, etc. E é um programa muito vasto, com um conjunto muito variado de medidas, e eu chegarei lá no final, mas eu acho que uma das vantagens que este plano ganharia é se nós nos focássemos mais no plano. Por exemplo, o plano tem uma medida de rastreios auditivos e visuais, que eu acho excelente, eu próprio os fiz quando estava na escola. Não é uma medida de recuperação de aprendizagens. Os rastreios visuais e auditivos devem ser feitos sempre, independentemente do contexto. Acerca destes programas de recuperação de aprendizagem, já foram publicados 2 relatórios, que nós lemos com atenção, que têm, sobretudo, uma métrica de taxas de adesão e de aplicação por parte das escolas. O que é que nós achamos que era essencial nós sabermos mais sobre este plano de recuperação de aprendizagens? Primeiro é quantos alunos o programa está a chegar. Eu acho que isto é uma métrica essencial, basilar, para percebermos a quantos alunos está a ser dado um reforço para a recuperação de aprendizagens. Há 1 milhão de alunos no sistema, portanto, são quantos deste total? Há uma métrica de quantas turmas, mas nós sabemos que as turmas são muito heterogéneas, têm alunos muito diferentes, portanto, a quantos alunos está a chegar diretamente e quantos alunos de contextos socioeconómicos mais desfavorecidos estão a ser apoiados. Em segunda dimensão, como é que os recursos estão a ser distribuídos pelas escolas? Porque houve este pacote de 900 milhões, que era essencial, dado a circunstância em que estávamos e estamos, mas qual é o critério de distribuição pelas escolas? Quais são as escolas que estão a receber mais recursos? Porquê que são aquelas escolas e não são outras escolas? Isso é uma métrica essencial. Como é que os recursos públicos para a recuperação da aprendizagem estão a ser distribuídos? Depois, há uma medida que nós defendemos muito no nosso programa de recuperação de aprendizagens, que era o reforço do apoio tutorial específico, até para fechar uma desigualdade que já existia na escola desde sempre, que era haver alunos que têm acesso a explicações e não têm acesso a explicações, e o reforço deste apoio tutorial específico permitiria isto, e permitiria isso, sobretudo, num contexto de recuperação de aprendizagens. E era muito importante perceber como estes programas de tutoria estão a ser aplicados, até porque a Inspeção-Geral de Educação, antes da pandemia, tinha feito uma avaliação dos programas de apoio tutorial específico e tinha detectado que estes programas não chegavam muitas vezes a grupos pequenos e, muitas vezes, estes professores tutores não tinham uma formação adequada. E, por fim, uma última pergunta: que plano existe neste momento para a avaliação destas medidas? Ou seja, como é que estamos a fazer a avaliação das medidas do Programa de Recuperação de Aprendizagens? Finalizando, e porque não tenho o talento da professora Margarida Gaspar de Matos para gerir tempos, mas diria que há 2 dimensões muito importantes na nossa perspectiva. Melhorar os instrumentos de avaliação, ou seja, quando nós fazemos provas de aferição, garantirmos que estas provas são comparáveis ao longo do tempo para, de facto, conseguirmos perceber a evolução, porque só não estamos a perceber a evolução, podemos estar a apanhar outro tipo de fenómenos estatísticos que não a evolução dos alunos ao longo do tempo, e depois garantir que o programa está a chegar aos alunos com maiores dificuldades, perceber melhor como é que os recursos estão a ser distribuídos e perceber claramente como é que vamos avaliar o impacto destas medidas. Muito obrigado. Muito obrigada. Agradecemos nós, apesar do tempo, valeu a pena. Então, este esclarecimento tão objetivo e tão claro. Passamos então para ouvirmos os senhores deputados. Com 5 minutos, o senhor deputado Agostinho Santa terá então esse tempo para... Exato, agora é um desafio todos podermos comparar-nos à professora Margarida Gaspar. Senhor deputado Agostinho Santa, por favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento com gosto os senhores convidados, os senhores professores. Uma saudação aos meus colegas deputados e então iniciaria a minha intervenção o mais breve possível. E vai ser breve, ou pelo menos vai ser mais breve do que eu julgava, que eu contava, porque precisaria para aí de 1 hora mais ou menos, depois do que é ouvi-lo. De qualquer maneira, nós estamos aqui principalmente para ouvir, que é para não haver dúvidas nenhumas. Aliás, o senhor professor já fez muito do trabalho que nós tínhamos que fazer, que era fazer perguntas. Portanto, deixou as perguntas feitas.
com algum do diagnóstico e alguns dos dados que aqui nos apresentam, que nós também já vamos lá rapidamente, mas dizer apenas que a nós compete-nos, referenciando-nos, e nós estamos absolutamente referenciados ao Plano 21-23 Escola Mais, e valendo-nos dos estudos de quem efetivamente quis fazê-los, cumprir essa nossa tarefa que nós temos. E a nossa tarefa essencial é emitir juízos políticos. Não vamos convosco, nem pensar nisso, era o que nos faltava, metermos-nos convosco acerca disso, discutir assuntos de outra natureza que não seja meramente política, porque ficaríamos certamente mesmo muito mal. E portanto, não vamos por aí. De qualquer maneira, é bom que se perceba que os juízos que nós vamos emitir vão ser juízos de eficiência, vão ser juízos de eficácia, vão ser juízos de equidade, e são estes 3 Es que mesmo na economia são fundamentais, mas que na política também são. Depois, reconhecer que o Governo reconheceu a importância do assunto e tentou respostas de orientação por um lado e respostas de planificação por outro. O estudo apresentado, o estudo a que se chamavam aprendizagens perdidas, mas mais qualquer coisa, há uma altura, apresentado em março de 2021, há uma altura em que parte de um pressuposto que a mim me afligiu bastante quando li, que dizia assim: em março de 2021 havia países em que já tinham medidas extraordinárias de mitigação dos efeitos das perdas de aprendizagem associadas à pandemia, apesar de não se ter tornado público nenhum estudo em Portugal. O que nós dizemos é que nenhum plano de recuperação em Portugal. O plano não havia ainda, o plano de 21-23. Mas lembremos que exatamente na área daquilo que o estudo defendia, que era a questão do apoio tutorial específico, como diz, existiam medidas. Podem não ser aquelas que vocês entendiam que eram as mais eficazes, mas existiam medidas. E o Governo tinha já, se bem se lembram, em julho de 2020, portanto uns 6 meses antes pelo menos, feito publicar uma resolução do Conselho de Ministros, que era a 53D 2020, que exatamente falava numa série de situações ligadas a isso, ou seja, indicava que medidas é que naquela altura já estavam a ser tomadas e que até aí continuaram a ser tomadas. Acho que parti para um estudo. Sem dizer isto, não quero qualificar, mas desvirtua um bocadinho aquilo que depois são os resultados e são as premissas de que partem. E exatamente esta, se entenderem aqui uma pergunta colocada a esse grupo, é a mesma pergunta sem eu ter que a formular. Depois, assinalamos a vontade que os especialistas têm em se juntar. Isso é agradecer o trabalho que as duas equipas fizeram, reconhecer a oportunidade e a relevância dos estudos, realçar a vontade de continuar a acompanhar o desenvolvimento dos estudos, qualquer um de vocês, os dois, pela voz do professor Pedro Freitas, aqui feita, já veio, inclusivamente, não tratar propriamente do estudo, mas tratar daquilo que é o seu trabalho a partir daí, e traz-nos esta reflexão que é para nós muito importante, e o próprio grupo que trata a saúde psicológica e bem-estar vem-nos dizer que em 2024 há de apresentar outro relatório, e nós acho que só podemos aplaudir. Temos certamente este grupo de trabalho de acompanhamento da recuperação de aprendizagens aqui no Parlamento, tem o trabalho facilitado porque há realmente pessoas que continuam a fazer o trabalho que nós não podemos fazer. É o trabalho de diagnóstico, o trabalho de tratamento de dados, o trabalho de conclusões e propostas. Dito isto, porque já vi que não vou ter tempo, tinha aqui uma quantidade enorme de perguntas e eu vou apenas formulá-las e respondo àquelas que entenderem e não respondo às que não entenderem. Designadamente no sentido de perceber as respostas político-organizativas funcionais ao problema. Eu vou agora ler, tinha aqui uns tópicos, mas vou lê-los, senão já não chego lá. Primeiro, que interesse mereceram os estudos? Ou seja, os vossos estudos mereceram interesse? Que implicações estratégicas tiveram? Ficaram convosco apenas? Tiveram implicações estratégicas? Sabemos que tiveram implicações, mas queríamos ouvi-lo da vossa parte. Que medidas se reconhece que foram tomadas e tendo em consideração esses estudos? Os peritos que se juntaram para os fazer foram ouvidos e têm sido ouvidos no acompanhamento da execução do plano? Que vontade existe da vossa parte para a continuação destes estudos? Depois, o plano 21-23, Escola Mais, responde às necessidades, dizemos nós, esta opinião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O que nós perguntamos é, mas ele identifica, na vossa perspectiva, identifica-as corretamente? Identifica áreas de atuação que são suficientes? Trata na vertente das competências socioemocionais, esta componente está bem refletida nas próprias medidas do plano? Pode esperar-se impacto de resultados positivos?
Haverá alguma medida específica, já agora esta, gostava que respondessem. As outras, se não quiserem, ignorem-nas. Haverá alguma medida específica que introduziriam neste momento? Ou seja, que fariam de diferente aquilo que está? Depois, partindo o plano de ação coordenador e operacional das escolas, motiva nos seus termos o envolvimento das famílias, das comunidades e dos serviços públicos. Acho que isto também é decisivo. Não há dúvida que não há dúvida que a execução do plano depende muito foi entregue à autonomia das escolas, e bem, na nossa perspectiva, mas também queremos perceber o que é que as escolas conseguiram em termos de envolvimento das comunidades, dos próprios serviços públicos. E depois a participação dos serviços de saúde, se é suficiente e adequada. Muito obrigado. Peço desculpa, Sra. Presidente. Obrigada. E foi muito bom. Um minutozinho de tolerância, nada mal, não é? Muito bem. Muito obrigada. A senhora deputada Carla Madureira, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor. Muito obrigada, senhora Coordenadora. Cumprimentar os senhores e as senhoras deputadas e cada um dos membros destes 2 grupos de trabalho que hoje connosco refletem sobre a recuperação das aprendizagens e sobre aquilo que ainda é preciso fazer, o que já foi feito e o que temos que melhorar nas escolas para que os nossos alunos possam, de facto, recuperar as aprendizagens perdidas. De facto, já foi aqui muito dito do que teríamos para perguntar, nomeadamente pelo seu professor Pedro Freitas, mas gostaria de perguntar à senhora doutora Margarida Matos, quando refere que no final do ano estará um novo relatório para apresentar, que resultados é que prevê que possam sair deste relatório? Muito diferentes daquelas conclusões a que já chegaram, ou teremos aqui de facto um relatório com resultados diferentes do que já são conhecidos? Se há alguma evolução? Disse também, e frisamos esta questão do mal-estar psicológico também nos docentes. O Parlamento está a desenvolver, como certamente saberão, a iniciativa do Parlamento dos Jovens, que este ano versa exatamente sobre esta temática da saúde mental nos jovens. E os nossos alunos nas escolas já nos dão esta preocupação do seu mal-estar psicológico e da dificuldade que têm em aceder à ajuda, ou a ajuda chega, mas tardiamente, e eu posso aqui dar um exemplo do que aconteceu numa escola no meu distrito, que é o distrito de Aveiro, em que uma aluna dizia que se não fosse o facto de ter a sorte de ter uma família que pode suportar os encargos com a psicologia e com a psiquiatria, dificilmente conseguiria ter a ajuda de que precisa para suportar estas dificuldades. E, portanto, parece-nos que aqui os recursos, apesar de anunciados pelo Governo, e aqui permita-me, Sr. Deputado Agostinho Santa, de discordar, porque, de facto, o PSD não entende que este programa esteja a responder às necessidades das escolas, e uma das medidas que é anunciado, o apoio tutorial, ele já existia em grandes escolas. Portanto, parece-me que foram aqui repescar algumas das medidas já existentes para este programa, e concordamos com o Dr. Pedro Freitas quando diz que os rastreios, eles seriam necessários nas escolas, mas não para uma recuperação das aprendizagens. Portanto, há aqui, de facto, como sempre, estas linhas que nos separam, obviamente, que teria que ser, ainda bem que assim é, mas há uma coisa que nos une, que é querermos todos o bem-estar das nossas crianças. Perguntava-lhe, portanto, doutora Margarida, e perdoe-me que fugimos na linha de pensamento, quando diz que há também um mal-estar psicológico nos docentes, eu iria questioná-la sobre o que é que poderiam preconizar para ajudar também os professores, se será este Observatório de Saúde e Bem-Estar. E enquanto investigadores, e agora se calhar o repto para os 2 grupos de trabalho que aqui estão hoje, ou que aqui está hoje, enquanto investigadores que se têm debruçado sobre estas matérias, consideram justificável que um programa excepcional, este Plano 21-23, que está a meses de terminar, lançado pelo Primeiro-Ministro, que assumiu a transparência quanto à avaliação e a monitorização, esteja ainda em construção. Gostaria de vos ouvir quanto ao custo da não decisão pelas medidas que recomendavam, sobretudo quanto ao impacto nos alunos mais novos. E aqui também já foi trazida à discussão e à reflexão esta questão que o Sr. Ministro da Educação tentou fazer passar a ideia de que os alunos portugueses melhoraram transversalmente nos diferentes anos de escolaridade e nas diferentes disciplinas quando foram divulgados os resultados das provas de aferição. Se assim fosse, Portugal de facto seria
um caso de estudo, como aqui já vimos, porque tendo sido um dos países em que teve menos dias de aulas presenciais durante a pandemia, mas onde os seus alunos tinham aprendido mais. Já refletimos um bocadinho sobre esta afirmação e aquilo que o Sr. Ministro da Educação disse. Se quiserem depois acrescentar mais algum dado, agradecíamos. E também esta questão das assimetrias entre o interior e o litoral, entre os meios urbanos e os meios rurais, e entre a pobreza infantil e as qualificações da população adulta são das mais baixas no contexto europeu. E o que é que explicaria essa suposta não convergência na perda de aprendizagem? Já vimos que, de facto, as famílias com mais poder económico foram aquelas que puderam pagar e ajudar os seus filhos com um apoio individual e com as explicações. As crianças mais novas, com famílias mais vulneráveis, têm sempre esta dificuldade. Para terminar, gostaria de saber a vossa opinião, o que é que ainda pode e deve ser feito para recuperar o tempo perdido pelo Governo. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigada, Sra. Deputada, pelo rigor. Como não estou habituada a este tipo de cronómetro, que é um bocado estranho, muito obrigada. Passamos então, passo a palavra então ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, pelo Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigada. Saúdo a Sra. Deputada Coordenadora do Grupo de Trabalho, os demais deputados presentes, e uma palavra especial para as duas equipas que vieram apresentar os estudos, da pessoa da professora Margarida Gaspar de Matos e do professor Pedro Freitas. Em primeiro lugar, agradecer a apresentação, depois dizer que nós estamos aqui, sobretudo, para conversar e de forma o mais aberta possível. Gostaria de deixar uma primeira nota sobre o estudo que foi apresentado, embora também pudesse referir no outro caso. A nota é esta: são estudos que são de pendor, pelo menos na minha opinião, objetivo, e estudam o ensino numa perspectiva mais objetiva, digamos assim. Mas o ensino é, sobretudo, um fenómeno subjetivo. Ou seja, quando apresentarem uma próxima versão, ou complemento, ou aprofundamento do estudo, se haverá uma maior preocupação, por exemplo, em investir em entrevistas abertas, em incentivar a que os professores e alunos, por exemplo, façam diários, para explicar o que é o dia-a-dia na escola, e nós termos também essa perspectiva subjetiva de longa duração. Portanto, é uma nota complementar ao que foi aqui apresentado, sem dúvida interessante. Agora, um outro aspecto que eu tenho que dizer é que, desde o início da constituição deste grupo de trabalho, o Chega manifestou muitas reservas sobre esta questão, este programa da recuperação de aprendizagens, até o tema em si. Mas também assumimos que íamos participar neste grupo de trabalho de espírito aberto. E é a primeira vez que estou no grupo que discute o tema, e concluo já que valeu a pena, justamente por causa da discussão. Agora, eu chamo a atenção pelo seguinte: o ensino vive dificuldades, problemas estruturais muito profundos. Indisciplina, burocracia, insatisfação dos professores, problema dos currículos, por aí fora. Ou seja, quando nós falamos de programas de recuperação das aprendizagens, é fundamental que esses programas tentem apontar, ou apontem mesmo, para uma das dificuldades ou problemas estruturais do ensino que querem enfrentar. Não ser uma coisa genérica, mas quem vê a apresentação do programa, percebe a orientação do programa, saber, olha, é aquele problema estrutural do ensino que está aqui em causa. Isso porque todos sabemos, aliás, a questão apresentada aqui nas dúvidas sobre os resultados escolares, todos sabemos que o ensino não era funcional antes da pandemia, já estava cheio de problemas. O que a pandemia fez foi agravá-los ou mudar um pouco o seu sentido, a nossa visão sobre esses problemas. E uma outra nota é esta: o ensino é um fenómeno subjetivo, como eu disse, e vivo. Quer dizer que neste período, desde o primeiro momento, os professores, por eles mesmos, nunca pararam de se ajustar ao que o momento exigia. Portanto, os professores nunca... O ensino é dinâmico, os professores não foram estáticos. E não sendo estáticos, o que nós temos é uma grande diversidade, uma grande multiplicidade de respostas. Depende dos professores, depende das turmas, depende das escolas, depende dos programas, e convinha, era útil perceber isso. Agora, há algumas questões um pouco mais objetivas, digamos assim. Sei que o plano de estudo deste fenómeno ainda está por concretizar, mas eu gostava de saber se vai ser possível isolar com algum rigor
quais os níveis de ensino onde é preciso recuperar aprendizagens, quais as disciplinas, quais os pontos específicos dos programas ou aprendizagens. Porque o que me parece é que abordagens cirúrgicas ou minimalistas são muito mais eficazes do que abordagens globais. Portanto, saber ter uma, digamos assim, malha fina na busca de onde intervir. Portanto, essa era uma questão. Agora, uma outra questão é que, nos pressupostos deste tipo de programas de recuperação de aprendizagens, nós temos que ter sempre consciência que não há relação direta entre os programas que se desenham e a forma como eles chegam aos alunos. Não há. E depois o próprio ato de ensinar, digamos assim, exige rotinas, exige tempo, exige estabilidade. E, portanto, esta impressão que nós podemos passar à opinião pública, que podemos intervir e resolver já a questão, é preciso colocar algumas interrogações. Isto para dizer, tentar dizer o quê? É que estes programas de recuperação das aprendizagens são muito mais eficazes se conseguirem passar aos professores, aos alunos, aos encarregados de educação, à sociedade, princípios gerais. Princípios gerais ou referentes orientadores claros da orientação da recuperação das aprendizagens. Porque nós agora temos esta crise. E quem nos garante que daqui a uns anos, espero que não, mas que tenhamos uma crise em que tenhamos que voltar a recuperar a aprendizagem. É preciso criar uma espécie de caminho cultural, caminho de cultura institucional para este tipo de situações. Isso faz-se com princípios. Portanto, tentar passar esses princípios. Porque se nós não tivermos este princípio, caímos na falta de sequências lógicas na intervenção no ensino e numa coisa muito perigosa, que às vezes as intervenções políticas, até mesmo académicas, causam, que é uma espécie de anarquia intelectual. Ou seja, o ensino não pode cair nisso. Hoje vamos para um lado, amanhã para o outro. Pronto, eu tinha mais uma questão, mas fico por aqui e obrigado por estes minutos, pela apresentação. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então a palavra à Sra. Deputada Carla Castro, do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Por favor. Esqueci-me deste pequeno detalhe, peço desculpa. Bem, obrigada antes de mais e é um gosto. Sim, parece que é mais fácil. Eu estava tão embrenhada no conteúdo que me esqueci do detalhe logístico, não é preciso, obrigada. Pronto, acho que já é amplamente conhecido o meu profundo, entre o gosto, mas no sentido da preocupação em relação ao tema. Agradecer bastante às duas equipas aqui estar, em nome da doutora professora Margarida, do doutor professor Pedro Freitas, mas alargado obviamente a toda a equipa, e tem sido um trabalho extraordinário. Já tenho ao longo mesmo durante a pandemia, e já desde as famosas reuniões do Infarmed, seja de onde for, de artigos, tudo, tenho tentado ser sempre uma voz muito ativa e preocupada, porque infelizmente eu tenho as maiores preocupações em relação ao tema e não partilho nada do otimismo, apesar de ser uma pessoa profundamente otimista e reformista, mas eu não partilho nada, sobretudo, de um otimismo que eu associo mais a um facilitismo e que me desagrada profundamente. E por isso, estes dados, estes estudos são extraordinariamente importantes para também colocarem dados objetivos e para nos ajudar aquilo que nós aqui devemos estar também a fazer, que é a aferição das políticas e conseguirmos dados para fundamentar as decisões, coisas que muitas vezes não existem. Aliás, eu não ouvi com especial apreço, apesar da preocupação, a nota que o professor Pedro Freitas fez em relação à particularidade de não estarmos num estudo do Banco Mundial. Há uma discussão em curso que tenho com o Ministro da Educação, que é sobre o facto de não haver dados suficientes, em que obviamente o Ministro da Educação diz sempre, não, mas e já brinca a dizer, o Sr. Deputado acha que nunca que não há dados, e depois acho que mesmo que não há dados suficientes. E nós aqui estamos claramente a termos as evidências disso. E sem dados suficientes, e mais do que não haver dados, tanto me preocupa não haver dados, como não haver uma cultura de dados. Porque não haver uma cultura de dados significa que não há preocupação para nós mudarmos o estado da situação. E depois ainda me preocupa mais quando nós estamos num ambiente de educação, porque se há alguma área onde devia ser intuitivo haver medição e haver dados, deveria ser na educação, não obstante eu achar que deveria ser transversal. Pronto, mas sobre perplexidades nós ficaríamos aqui certamente horas a fio.
E, portanto, para além de fazer os agradecimentos, eu vou tentar fazer aqui algumas questões sucintas, porque o tempo vai ser muito curto para as respostas todas, mas baseado também nas apresentações que aqui estiveram, e endereçando à primeira apresentação, em relação aos docentes, se há alguma evidência no tema de toda esta saúde mental, se há algumas evidências se as sobrecargas, os temas associados ao não ensino diretamente, porque fala-se muito das tarefas administrativas, burocracias, de tempo não dedicado aos alunos, se há evidências ou se há algo contemplado em que pode ser um fator adicional de stress ou não. Algo que é muito falado, não só na Comissão de Educação, mas em Orçamento de Estado, os números de enfermeiros, de psicólogos, são suficientes, estão nos rácios, não estão nos rácios, se já há meios suficientes, têm condições de trabalho, não condições de trabalho, isto já sabe que há sempre, dependendo do governo, oposição, há sempre apreciações diferentes em relação ao tema, mas parece-me, e corrijam-me se eu estiver errada, por favor, não vejo esta associação desta componente dos projetos da saúde escolar a esta informação, e gostava de saber se de alguma forma se pode adiantar alguma coisa em relação a isso. Uma preocupação, vi ali nos indicadores aumento de ansiedade face aos testes, e vou partilhar aqui uma preocupação que tenho com todos vós, que é receio que estes indicadores faça uma transitividade para algo que eu acho profundamente errado, que é facilitar o não existir testes, porque pode ser um fator de stress quer para os alunos, quer para os professores. Nós acabámos de dizer que é importante haver uma cultura de dados, e aquilo que eu sinto pessoalmente, e algo que me preocupa muito, é que este indicador ajude a uma pressão para despressionar a avaliação. Eu acho isto um erro muito grande, não obviamente nem dos dados, nem do resultado, mas da utilização política que se pode fazer deste indicador. Só para deixar também aqui algumas perguntas para o segundo grupo. Bullying. Se há percepção entre bullying e ciberbullying, o ciberbullying é um fenómeno que estava em crescimento. Com a pandemia tenho ideia, mas não quantificada, não é? E achismos é uma coisa que não é assim muito boa, mas que o fenómeno do ciberbullying estará também a ganhar alguma dimensão, nomeadamente os grupos de WhatsApp e afins, memes e etc. Quando medem o bullying, se fazem também a consideração e diferença entre bullying e ciberbullying. Em relação ao observatório, e realmente a questão em relação aos das aprendizagens perdidas, além de, obviamente, a perplexidade de estarmos contra a corrente nos estudos internacionais, não é? Há aqui alguma coisa que não faz sentido. Não sei se não terei tido a informação em relação à dificuldade das avaliações, alguma percepção, se há uma maior se os graus de dificuldade são comparáveis ou não, e se não foi feito, se há algo onde se poderia trabalhar. Isto quase que no limite, quase que se pergunta, se estamos melhor com escolas fechadas, o que é que isto significa, não é? Quer dizer, há aqui qualquer coisa, isto simplesmente não... Isto é altamente contraintuitivo, e quando é tão contraintuitivo e tão contra as tendências internacionais, alguma coisa aqui nos deve estar a passar ao lado. Noto também que, em relação, e acompanhei profundamente as sugestões que fizeram, tenho a ideia que, genericamente, a componente das escolas de verão, das tutorias que não foram implementadas, alguma apreciação também sobre este tema, e se houver tempo, coisa que duvido, mas se não, fica o compromisso de voltar a este tema noutra altura. Está-se a falar neste momento de digitalização a 100% do ensino, tirando o primeiro ciclo. Eu já demonstrei em audição que é algo que nos vai merecer a maior atenção, se não vem que dado estes contextos, se pode ser algo que pode ser complicado, nomeadamente para contextos socioeconómicos mais desfavorecidos. Muito obrigada mais uma vez pelo vosso trabalho. Muito obrigada. Ficou como registado o grupo parlamentar mais ambicioso do tempo. Bom, posto isto, penso que podemos e reunimos as condições para regressar aos grupos de trabalho e às equipas que hoje aqui estão convidadas, e voltamos pela mesma ordem. Por isso, agradecia à Sra. Professora Margarida, Então, passo a palavra à Sra. Professora Margarida, por favor. Eu imagino que não tínhamos toda a noite para estar aqui, portanto eu vou pegar só numa questão de cada um. Portanto, em relação a se os resultados deste grupo de trabalho são ouvidos, sim.
são ouvidos. Nós temos tido muita atenção por parte da comunicação social, da FENPROF, das associações de pais e das escolas. Enfim, não podemos dar tanta resposta como gostaríamos, mas bastante, não é? E depois eu penso que a questão das escolas, é que há escolas de 0 a 100, não é? E, portanto, é muito difícil para um legislador legislar, obrigando o 0 a sair um bocadinho do 0 e ficar aceitável, sem coartar o desenvolvimento das escolas de excelência. Isto é que é a grande questão. Nós, cada vez que vamos às escolas, vemos que há escolas que talvez não devessem existir e há outras que são excelentes. E para as quais alguma legislação pode até... Pronto, é isso. Nós vamos, a questão que já falou também ali o colega, da avaliação quantitativa e qualitativa, isso está previsto. Aliás, eu não tive tempo de explicar para me manter nos 10 minutos, mas agora o que estamos a fazer é exatamente ir às escolas, fazer estudos de caso de escolas que se consideram bem-sucedidas e não, quais as diferenças entre as duas, para onde é que as coisas evoluem, portanto, isso está a ser feito. Pronto. Depois, o que é que os resultados de 2024? Senhora Deputada, eu sou um cientista e, portanto, eu faço questão de não esperar nada, porque o que eu vou esperar pode enviesar o meu resultado. E, portanto, eu gosto de ir para os dados assim com toda de coração aberto. Agora, é verdade que nós vamos fazer uma avaliação no final de 2024 que vai ser quantitativa e qualitativa. O que é que queremos? Qual é que é o objetivo? No que diz respeito aos dados quantitativos, portanto, escalas, é ter um instrumento âncora, como dizia o colega, que seja igual e que nós possamos repetir com a mesma metodologia e poder comparar os resultados antes e depois e até conseguir discriminar estes resultados por NUT 3 e conseguir perceber se a nível da NUT 3 houve medidas e qual é o impacto de medida X na evolução mais ou menos positiva. Portanto, isso, por outro lado, contextualizar isto, como o Sr. Deputado também disse, do ponto de vista de entrevistas coletivas, de focus grupo e de até estudos de observação, enfim, se tivermos financiamento para isso, para conseguir ver isso. Eu penso que, sabem isso melhor que eu, os recursos nunca são ilimitados e nunca chegam, não é? E, portanto, o que nós podemos fazer como cientistas é exatamente ver a melhor gestão do desperdício para conseguir rentabilizar os recursos que há da melhor maneira possível. Pronto. E eu penso que, por exemplo, nas escolas ainda está a faltar muito a questão das redes. A senhora deputada falou onde é que se manda o miúdo que tem problema e às tantas, se isso for estrutural, é mais fácil do que a família do miúdo andar a ver onde é que o miúdo pode ser atendido sem pagar, enfim, um cuidado privado. E, portanto, isso tem que ser feito. As boas práticas, as escolas que fizeram coisas e que resultaram, que saibamos onde é que elas estão, quem são os promotores e que outras escolas possam lá ir ver o que é que foi feito. E as coisas que não resultaram nada, caramba, também temos que as divulgar, que é para as pessoas não andarem a repetir coisas disparatadas. Dizer, olha o que é que fez e não sei o quê, pronto. E nós sabemos que aquilo não é para fazer, que não resulta. E nós temos na ciência vários casos disso. Infelizmente a nós também só nos publicam as coisas que dão bom resultado. Mas devíamos publicar os nossos fracassos massivamente, para não andarmos a repetir as coisas uns dos outros. Pronto. Professores, já está. Portanto, os professores neste momento já vão encetar um conjunto de ações de formação que não são como as habituais. Vamos se conseguimos fazer isso, porque tem uma componente de autocuidado. O professor perceber o que é que está mal nele e conseguir ativar mecanismos de descompressão. Pronto, isso demorava muitas horas a explicar-vos isso, mas isso está em causa. Depois, os professores vão ter uma formação, os psicólogos e os diretores vão ter uma parte que é comum e uma parte que é independente e uma parte que é coletiva, portanto, é que eles vão fazer a nível do agrupamento uns com os outros. Com isso, estamos a tentar que haja maior comunicação, maior participação, maior sentimento de pertença, porque nos nossos estudos isso aparece ligado à saúde psicológica, à percepção de bem-estar e àquela coisa, eu não queria estar a falar de coisas demasiado subjetivas, mas há aquela paixão pelos nossos empregos, que às vezes as pessoas já não conseguem ter, porque estão muito cansados, sentem-se desvalorizados, por aí fora. Pronto, depois a questão da recuperação do tempo perdido, eu gostava tanto de, em vez de chamar recuperação do tempo perdido, aproveitar a crise para vermos o que é que nós aprendemos e o que é que conseguimos andar para a frente. Eu sou um incorrigível otimista, mas tem que ser, porque o que é que nós temos, não podemos deixar-nos aqui afundados. Portanto, ver o que é que... E os miúdos, por exemplo, eles dizem
que estão menos cansados, diziam quando estavam confinados, estão menos cansados, já conseguem fazer ensino autónomo. Isto tem que ficar. Se os miúdos conseguem, quando não estão tão exaustos com a pressão das aulas, fazer pesquisa autónoma, é fantástico. O que é que nós queremos mais? Vamos não os deixar fazer as coisas por si para depois os obrigar a fazer uma coisa parecida. Estão a ver? Nós temos que aproveitar o bom que aprendemos nesta questão. Pronto, depois, uma vez mais, entrevistas abertas, sim senhora, focos de grupo por aí fora, e vamos fazer as coisas por NUT 3, lá onde as coisas se passam. Não é para o país, porque senão realmente nós vemos que, embora nas regiões os professores não andem muito diferentes, nos alunos sim. Eu não falei disso porque a amostragem teve problemas por causa das respostas dos professores, mas é isso. E, portanto, o que é que eu gostava que acontecesse era uma dinâmica de participação das escolas. As escolas têm um processo de autonomia que usam de 0 a 100, não é? E um processo de flexibilização curricular que usam de 0 a 100. E nós temos que tentar emular as escolas que estão no 0 para se aproximarem um bocadinho mais do 100, e com a ajuda, eventualmente, até das escolas do 100. Portanto, este observatório que o Sr. Diretor vai ter no seu pelouro, não é? E que estamos a trabalhar todos para isso, vai nos permitir ter ancorados instrumentos, a ter uma metodologia que vai-se seguir e ter um responsável, não é? Que vai gerir o modo como nós conseguimos acompanhar o que é isto, a dose e efeito, como nos medicamentos, não é? Nós fizemos isto, tivemos aquilo. Se fizermos mais disto, temos mais daquilo. Ou não. E pronto, para nós o interesse é perceber o que é que acontece. Não é se corre bem ou não. Pronto, depois, não foi a senhora deputada que disse, não aumentou a ansiedade nos testes. Nós não temos esse dado, porque como não tínhamos um pré, não podemos dizer se aumentou ou se não aumentou. O que aumenta é do 5º ano para o 12º ano. Pronto, não aumenta a ansiedade. E agora, isto eu penso que, enfim, eu não sou política, mas nós não podemos ler isto como um apelo a não haver testes. Não é isso. Não é isso. Mas isso também não foi dito e penso que, enfim, o que é importante para mim é que as provas, sejam as notas, as classificações, sejam uma aferição do conhecimento e não o objetivo em si. Isto é perverso. Então nós fazemos testes e o objetivo do ensino é os testes, não me faz sentido nenhum. Os testes são uma aferição do conhecimento e o conhecimento é que nós queremos. O conhecimento num contexto de bem-estar e de saúde psicológica. Portanto, não, é claro que sim, que tem que haver aferição. O bullying, também é a mesma coisa, nós não temos a comparação do pré-pós, mas eu digo-vos aquele estudo que por acaso também é da mesma equipa, não é, que também está na alçada agora do observatório coordenado aqui pelo Sr. Diretor, e portanto nós já temos o estudo HBS da OMS, nós fazemos em Portugal desde 1998, é a 7ª série do estudo, e nós tivemos o pico da desgraça do bullying em Portugal em 2002. A partir daí as coisas têm melhorado. Paulatinamente, não muito, mas um bocadinho, tem melhorado. Nós, em 2002, éramos só os piores da Europa, do ponto de vista da vitimização. Muito foi feito e pronto, temos que ficar contentes porque, olha, há qualquer coisa que se passa. É evidente que depois há lutas, há isto, mas como dizia o meu professor de doutoramento, quando as coisas que acontecem vêm nos jornais, quer dizer que ainda são notícia. Ou seja, não é rotina. Pronto. O ciberbullying, é verdade, é mais de bullying, mas com outro excipiente, como se diz em linguagem de medicamentos. Não é uma coisa diferente, é a mesma coisa, só que vem de outra maneira. Mais ou menos grave, depende do olhar e do que estamos a tratar. Eu não estou muito preocupada porque os nossos miúdos, contrariamente a nós, se calhar, eles têm uma literacia informática muito boa. Eles sabem verdadeiramente desligar, denunciar isso tudo. Há uma preocupante minoria de miúdos que têm problemas. Mas esses, se calhar, antes tinham outros problemas. E é esses que nós temos que não largar, mas não é a maioria. A maior parte dos miúdos, os miúdos que dizem que são vítimas de ciberbullying e que ficaram traumatizados com aquilo, é uma coisa na ordem que não chega aos 6%. Portanto, estão a ver, portanto, não quer dizer que não seja urgente e não seja importante, mas é uma minoria, digamos assim. A maior parte dos miúdos desligam aquilo, brincam com aquelas coisas e pronto. E, portanto, eu estou preocupada com esses, mas não é assim uma grande, não é um problema de saúde pública, digamos assim. Sr. Diretor? Muito bem, Sr. Diretor, Dr. Nuno Rodrigues, por favor, tem a palavra. Muito obrigado. Antes de mais, boa tarde e obrigado por também estarmos aqui presentes. Muito telegraficamente, só 2 ou 3 pontos e até mais gerais do que propriamente entrando ao detalhe do estudo. A senhora deputada referiu que tínhamos poucos dados, permita-me discordar. Aliás, hoje em dia temos, e a Universidade Nova é um bom exemplo disso, que
que é sem dúvida porque são os principais utilizadores dos nossos dados da educação. Temos um Safe Center que pode ser consultado por todos os investigadores, com todos os dados administrativos e estatísticos da DGEC interligados. Conseguimos acompanhar os alunos desde o pré-escolar até o ensino secundário. Portanto, isto é só uma pequena parte. Em relação ao estudo do bem-estar, nós, Ministério e nós, DGEC, podíamos ter encomendado o estudo e ter ficado por aí e estava o problema resolvido. Não, porque não estava, iríamos ter dados para aquela situação em concreta, mas considerámos que não fazia sentido, era algo que devia ser monitorizado e relembro que é uma medida, não diretamente esta, mas já é uma preocupação que já estava inscrita desde o perfil do aluno à saída do ensino secundário e depois refletiu, portanto, 2017, e depois refletiu-se também no plano de recuperação das aprendizagens. E, portanto, considerámos, e a tutela considerou, que deveríamos aprofundar este trabalho e foi isso que foi feito. E que vai ser continuado a fazer em 2023 para em 2024 termos novamente resultados. Só para finalizar, e porque o tempo já ultrapassei o tempo, só referir que está previsto e está nesta fase de desenho para arrancar no início do próximo ano a formação não só a professores, mas também a diretores e outro pessoal da escola, exatamente para esta temática da saúde e do bem-estar psicológico, porque é algo que irá sempre nos acompanhar mesmo depois da pandemia. Muito obrigado. Muito obrigada também. Então, vamos rapidamente, uma vez que o plenário começa às 15 horas, e nós já não vamos estar lá a horas, vamos rapidamente ouvir então, começar por ouvir o professor Dr. Pedro Freitas. Certo? Eu vou só referir 2 ou 3 pontos, agradecendo as perguntas e depois dando espaço dando a palavra à Susana e à Ara. Primeiro ponto, independentemente de reconhecer os esforços que foram feitos, ou independentemente dos problemas estruturais na educação que existem hoje e vão existir sempre, nós não podemos dormir sobre este tema, porque esse é o maior problema que nós podemos ter. A perda das aprendizagens é uma coisa muito pouco tangível. Numa crise económica, todos falamos do desemprego, todos falamos da pobreza. Ninguém fala da recuperação de aprendizagens, ninguém chega à casa e diz o meu filho está com dificuldades em ler e vai falar com alguém e torna-se um problema tangível para a sociedade. Portanto, independentemente dos esforços que houveram antes, independentemente dos problemas estruturais da educação, não falar deste tema especificamente e em concreto é deixar o problema se arrastar. E depois iria contra um ponto, e pegando em várias perguntas que foram feitas, no sentido de o que é que se pode fazer. O meu, talvez... Depois a Ana e a Susana poderão dizer, mas a minha principal sugestão neste momento é, e é verdade que nós temos muitos dados, isso é totalmente verdade, mas é uma discussão mais abrangente, que é, quando nós olharmos para aqueles gráficos de Inglaterra ou dos Estados Unidos, é possível fazer aqueles gráficos porque aqueles testes em cada ano são comparáveis. São desenhados de tal forma que têm perguntas que ao longo do tempo ou se vão repetindo ou se vão assemelhando e que permitem comparabilidade. E o sistema português, por razões vastas, até legais, não permite que isto seja feito. E enquanto não for permitido que isto seja feito, nós teremos sempre um problema de comparabilidade. Portanto, até podemos aproveitar este momento em que estamos a falar de recuperação de aprendizagens, em que precisamos de ter uma âncora, e como no observatório da professora Margarida Gaspar de Matos e do Nuno, existirá essa âncora. Então façamos também esta âncora depois para medir as aprendizagens cognitivas, aprendizagens a português e a matemática. Se é feito em dimensões não cognitivas e emocionais, deve também ser feito nas outras para podermos ter uma comparabilidade ao longo do tempo. Eu acrescentava só mais um ponto que foi levantado pela Sra. Deputada Castro, que é em relação à digitalização. Eu acho que esse é um tema importante, na perspectiva em que nós sabemos que houve alunos que não tiveram acesso a computadores, e eu acho que neste momento é importante garantirmos que muitas vezes nas escolas nós já temos distribuição de computadores, mas sabemos que muitas famílias não estão a recolher estes computadores e no momento em que discutimos não só a digitalização das aulas, mas também a digitalização das provas de aferição e exames nacionais, a garantia que todos os alunos terão um computador, independentemente da sua situação socioeconómica, porque a família não levanta o computador porque tem medo depois dos riscos que isso levanta, é muito importante. Não é fácil, eu sei gerir essa questão, mas isso é muito importante. Muito obrigada, Pedro Freitas. Passarei então a palavra a Ana Balcão Reis. Não, Susana Peralta. Então eu vou só dizer uma coisa. Ana Balcão Reis. Muito bem. Uma das coisas que me perguntaram, acho que perguntaram várias até, foi sobre o que é que se pode fazer agora e que dados é que temos ou não temos. Há o problema com as provas de aferição, que o Pedro já mencionou, de que não são comparáveis ao longo do tempo e, portanto, não nos permitem dizer se houve realmente recuperação das aprendizagens ou não, onde é que estamos.
porque isso não é possível. O problema que o Pedro pôs, em termos de alguma forma legais, e que eu acho que é um problema difícil de resolver, porque é uma questão de transparência dos resultados que nós também queremos ter, põe-se nos exames, não teria que se pôr necessariamente em provas de aferição que não contam para a avaliação. Portanto, nós aí poderíamos ter algumas perguntas âncora, desde já, mas de qualquer forma, com o que já temos, com os dados que já temos, uma coisa que era possível fazer e que eu penso que não está feita é usar estas provas de aferição para ver as diferenças entre os alunos, onde é que estão as maiores perdas, porque isso não podemos falar de perdas, onde é que estão os maiores problemas. Não sabemos se são perdas ou não, porque não temos ponto de comparação com o passado, mas temos ponto de comparação hoje. E, portanto, podemos ver onde é que são os alunos com maiores dificuldades, onde é que são aqueles que não têm, e focar efetivamente os recursos nos alunos com maiores dificuldades, que não é algo que esteja a ser feito, pelo menos de forma clara, que nós consigamos saber que está. E usar isso para reforço ainda de tutorias e de escolas de verão para esses grupos que mais precisam. Muito obrigada. Então passo a palavra à Susana Peralta. Obrigada. Eu não tenho assim grande coisa a acrescentar ao que o Pedro e a Ana disseram. Eu julgo que na questão de haver muitos dados, e é verdade que na Nova há um Safe Center de dados, mas esses dados são o quê? São os dados administrativos dos alunos que se inscrevem. É super importante e é obviamente uma conquista enorme haver essa possibilidade de haver investigação sobre estes temas, e depois tem as notas internas e tem as notas dos exames nacionais. Agora, há outros dados que nós não temos e, por exemplo, neste momento, eu acho que isto é a maior prova do falhanço enorme do ponto de vista dos dados quantitativos e objetivos para avaliar a situação das nossas escolas, é que nós não fazemos ideia que aprendizagens é que estão, não vamos dizer perdidas, mas que estão em déficit, por assim dizer, relativamente às gerações pré-pandemia. Não fazemos ideia em que escolas é que elas estão mais concentradas, não fazemos ideia em que grupos socioeconómicos é que elas estão mais concentradas, não fazemos sequer ideia em que anos letivos é que elas estão mais concentradas, porque não temos provas de aferição todos os anos. Portanto, quer dizer, esses dados não os temos e esses dados eram absolutamente fundamentais, e eu julgo que não podemos, a mim custa-me um pouco enquanto cidadã, e já agora mãe, e também preocupada com as abas mais desprotegidas da população, que haja esta complacência, que eu julgo que o Pedro tem razão, que é, enquanto este tema não existir do ponto de vista mediático, do ponto de vista da sociedade civil, ele não vai existir, e como, de facto, numa crise, toda a gente se preocupa com o desemprego, agora temos inflação, toda a gente está preocupada com o orçamento das famílias, e bem, mas isto é algo que, de facto, passa muito entre os pingos da chuva. E a mim parece-me esta complacência de nos contentarmos com o plano 21-23, ou de nos contentarmos com as medidas que vêm nos relatórios dos planos, que são medidas de adesão ao nível da escola. Esta escola aderiu a esta medida que vem no plano. Mas o que é que isso quer dizer, esta escola? Quantos alunos são? Qual é o perfil socioeconómico desses alunos? Qual é o perfil de sucesso escolar da população dessas escolas pré-pandemia? E, portanto, quer dizer, eu julgo que defender a escola pública, para mim, em todo o caso, e defender o nosso sistema de educação nacional público, é começar por reconhecer aquilo que não está bem e, de facto, quantificar isso e tentar aquilo que a Margarida aqui trouxe, que é numa perspectiva da linguagem dos medicamentos, não é? Fazer um bocadinho mais disto, um bocadinho menos daquilo. Nós sabemos, já agora, esta coisa das tutorias não é aquilo que nós achamos que tem funciona. Obrigada, Ana. É aquilo que a evidência internacional, em centenas de estudos, mostra que funciona. Se há coisa que nós sabemos que funciona, são as tutorias. E eu julgo que a maior parte das pessoas, como nós, com o nosso nível de rendimento, também sabe que funciona, porque quando os nossos filhos estão com dificuldades, o que é que fazemos? Pagamos um explicador. Portanto, isto não é uma coisa que nós achamos. E de facto, por exemplo, mesmo se essas medidas já existiam antes da pandemia em algumas escolas, mas o facto de nós não sabermos, lá está, o número de alunos, o perfil dos alunos que têm acesso às mesmas, e depois que não possamos medir ao longo do tempo o progresso desses alunos para fazer nesta perspectiva que a Margarida aqui trouxe para a saúde psicológica e do bem-estar psicológico, que é, então, o que é que funciona melhor? São tutorias concentradas num só dia da semana ou em doses homeopáticas ao longo da semana, ou concentradas nas férias escolares? Não sei, lá está, isso tudo se pode testar. Se vamos fazer isso para a saúde psicológica, façamos também para as aprendizagens. O que não podemos é conviver com uma complacência, de facto, que me parece, que é, agora temos aqui estes resultados, de facto Portugal é um país extraordinário, portanto nós conseguimos melhorar relativamente a 2019, ao contrário do resto dos outros países, onde inclusive as escolas fecharam menos tempo, e portanto temos um plano 21-23, onde vamos fazer uns rastreios auditivos e está tudo bem. E não está tudo bem, e quem vai mais provavelmente sofrer com isso são, de facto, as crianças de meios socioeconómicos mais desfavorecidos.
Muito bem, muito obrigada. O senhor deputado Agostinho Santa teve mesmo que sair porque tinha um compromisso que não iria chegar a tempo, de certeza, se tivesse mais um bocadinho. Pede desculpa e, como é evidente, deixa os cumprimentos a todos. Nós agradecemos os extraordinários esclarecimentos que nos trouxeram. Também peço à equipa da Nova para nos deixar distribuir o PowerPoint que aqui nos trouxe, por todos os grupos parlamentares. Foram, enfim, bastante esclarecedoras todos os dados que aqui trouxeram. Agradecemos imenso esta ajuda na procura exatamente de encontrar o caminho e o destino que devemos seguir enquanto responsáveis políticos, não é? E por isso dotaram-nos já aqui de muitos dados e de muitos argumentos que esperemos poder usar para ajudar a educação em Portugal. Peço aos senhores deputados que não se vão já embora, eu sei que nós estamos atrasadíssimos, eu só preciso de uma pergunta vossa. Então, desculpem lá, não se importam só de assistir um bocadinho à nossa reunião, que é 1 minuto, tens uma intervenção, eu percebo. Tínhamos ficado de nos enviarem as várias questões que ficaram por responder nas últimas 2 audições. Portanto, houve, de parte de todas as bancadas parlamentares, a necessidade de enviar perguntas após aquelas audições que tivemos da última vez. Portanto, o que eu peço é que nos enviem essas questões urgentemente para nós fazermos chegar aos grupos que aqui estiveram durante aquelas audições. Está bem? Então, vamos dar por terminada toda a reunião. Muito obrigada pela vossa atenção.